Vou tentar ir ao encontro da perspectiva da Ana Cristina, porque existe alguma analogia entre a situação das mulheres e das crianças. As mulheres sendo sem dúvida nenhuma, sujeitos que são parte da força de trabalho, são tecedoras de laços afetivos que mantêm alguma coesão e alguma estruturação das relações em qualquer comunidade. Tem um lugar fundamental, não é? Na produção de sentido, inclusive para a vida cotidiana. São invisíveis, estiveram muito tempo silenciadas por estarem reclusas nas relações de domesticidade em casa, não é? No espaço doméstico. E apesar da sua importância, estiveram até a sua voz falava de dimensões da vida que pareciam irrelevantes para as grandes questões, para as grandes causas abstratas e a nível geral que se discutiam no espaço público. As crianças, tal como as mulheres, e a Ruth Lister fala nisso, a sua condição é bastante parecida com a das mulheres, que não é a sua falta de importância, é o lugar para onde estão remetidas, é que em si gera a invisibilidade, e por outro lado as próprias representações que se tem da sua existência enquanto parte da cidade, não é? E que representações são essas? Enquanto parte da cidade. Das crianças, as ideias dominantes, ainda há alguns anos fizemos um estudo sobre isso, quais eram as representações de infância, de criança e de educação, e o que se verificava é que em relação às crianças, elas são vistas como filhos, portanto, quase numa relação de dependência natural das mulheres e remetidas ao espaço domésticos, portanto, como filhos, como alunos, ou seja, enquanto objeto do investimento público através da educação, de uma estrutura, como alunos, tal como também há pouquinho referiu, como sujeito de desenvolvimento, ou seja, como alguém cujas potencialidades vão surgindo, emergindo e sendo reveladas ao longo do tempo. Essa combinação de imagens, não é? De alguém imaturo que está a amadurecer, que está ao cuidado da família e que está ao cuidado ou como objeto de intervenção dos outros, cria uma situação de subordinação, de dependência. Portanto, a sua imagem é construída a partir de outras referências, que são dos pais, da instituição família ou da instituição educativa. E, portanto, há aqui, e quando se pensa na própria criança, pensa-se em alguém que há de ser, que está sendo, não é? Que está se tornando alguma coisa. E essa combinação faz com que nós não tenhamos a percepção também do seu próprio lugar, tal como disse a Ana Cristina, a questão do lugar social que as crianças ocupam dentro das comunidades, que é de alguém que não está em condições de reclamar direitos. Raramente nós falamos com as crianças como sujeitos de direitos, porque os seus direitos são direitos outorgados, ou seja, quem reclama os direitos da criança são os adultos, os pais, eventualmente, a cidade pode reclamar, não é? Mas como a criança está no espaço privado, a cidade omite-se, às vezes, desse papel de reclamar a representação de todos os grupos geracionais, de todos os grupos que a constituem como membros. E, portanto, a questão dos direitos das crianças é complexa, porque existe uma lei fundamental dos direitos humanos e depois uma lei específica e que foi ratificada como convenção, ou seja, que prescreve a obrigação ao Estado, prescreve a obrigação a toda a sociedade, portanto, elas são sujeitos de direito com base na lei, portanto. No entanto, não têm condições, tal como os outros grupos, as mulheres ganharam há muito pouco tempo condições para reclamarem a sua condição de sujeitos de direitos. As crianças estarão sempre dependentes do quanto a cidade, portanto, a partir do espaço público, elas sejam convocadas
assumirem o lugar que ocupam. Por outro lado, invisibiliza-se a sua posição como alguém que está numa rede de relações sociais que não está só restrita ao espaço doméstico, nem ao espaço da comunidade, nas relações de vizinhança e de quem as conhece, ou sequer ao espaço de cidadão que é o aluno. Não está. A criança está envolvida em relações de mercado, do mercado de consumo, e são aí invisíveis. A Dequinho não existe, não é? Ou seja, quando nós falamos de defesa do consumidor, passa-nos desapercebido o facto das crianças entrarem em qualquer espaço e serem assediados para o consumo e serem utilizados nos momentos de crise para conseguirem manter o mercado a funcionar. No entanto, o seu reconhecimento do seu direito a ser defendida dos abusos é ainda pouco discutido a nível da comunidade. Por outro lado, a posição das crianças em relação ao espaço mundo, o espaço onde se produz a indústria cultural. Existe uma indústria cultural muito agressiva para a infância, com a disneização das vidas das crianças, com o próprio mercado do consumo, da roupa, do vestuário. As crianças são alvo como consumidores, mas são consumidores também indiretos. Mas estão uma indústria cultural que é mundial, que é global. E nós sempre, quando arremetemos só para o espaço da escola, universidade, da escola ou da família, nós também não estamos a ver as crianças como cidadãos do mundo, de um mundo assediado pelo mercado. E, portanto, também aí. Agora, esse problema tornou-se mais visível por causa do uso das tecnologias, porque as crianças têm um acesso mais direto. E é o outro espaço que é invisível. As crianças são também invisíveis na sua condição de trabalhadores. Há uns anos estive ligada a um projeto sobre trabalho infantil e nós problematizávamos muito a inadaptação das expectativas e da exigência de produção das crianças. A partir de certa idade, falava-se em questão de abuso, de expectativas e do esforço. Hoje ninguém problematiza isso e talvez nunca as crianças trabalhassem tanto. Às 8 horas da manhã, em qualquer cidade, vê-se mais crianças na rua do que adultos, porque cada carro de adulto leva 2 ou 3 crianças trabalhadoras. Vão dizer, não vão trabalhar, vão, porque vão desempenhar papéis que estão geridos por expectativas de rendimento, que são sancionadas, positivo ou negativamente, e não são remuneradas. São as crianças alunas, não é? São as crianças, exatamente, as crianças alunas. O ofício, não é? O ofício do aluno também. O ofício do aluno. E que depois, quando cumprem a sua jornada de trabalho, e cada vez mais precoce, porque já há expectativas de rendimento e desempenho das crianças na creche. Hoje já é assim. Saem de uma jornada de trabalho e vão para outra jornada de trabalho, e para outra jornada de trabalho, e para outra, e ninguém se apercebe que isso limita profundamente as possibilidades delas exercerem os direitos ao lazer, aos tempos livres, à cultura e tudo isso.